Olá, meus amigos! Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Você em breve, um analista de gestão da área administrativa. Muito bem, gente. Meu nome é Leonardo Torres e estaremos aqui nesta e na próxima aula, aulas específicas para esse concurso público do TCE Pernambuco. Para você em breve, um analista de gestão da área administrativa, lógico, dentro aqui do direito administrativo. Beleza, gente? Ó, preparei várias questões porretas, várias questões alucinantes sobre os temas em questão que nos interessam, licitação e contratos da administração pública e legislação pertinente. Questões da banca CESP ou SEBRASP, tanto faz, é a nossa banca. Só que antes de tudo, para que não percamos a tradição, vamos aqui à frase do dia, a mensagem do bem. Vamos lá, gente, cadê você? Mensagem do dia, apareça, fofa. Vamos lá, ela não quer aparecer, ela está acanhada. Uma mensagem bacana. E vamos lá, gente, ó. Vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza, gente. Positive Vibrations. Muito bem. E aproveitar o gancho aqui, os contatos para que vocês entrem em contato. Muito bem. Gente, tem o primeiro ponto que nos interessa, é a Lei 8666 de 93, que nós sabemos que é a lei geral, é a principal lei geral sobre o tema licitação e contratos da administração pública. Ok, gente? É uma lei aí que vai trazer normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública. Gente, só para relembrar, venham comigo aqui, ó. Quais são as hipóteses em que, de acordo com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, quais são as hipóteses em que a administração pública ela deverá licitar? Vamos lá, gente, ó. Quando a administração pública realizar uma obra por intermédio aí de particulares, deve licitar previamente. Quando a administração pública realizar compras, a administração pública deve licitar em regra, pelo menos. Quando a administração pública realizar alienações, por exemplo, vender um bem apreendido tem que licitar. Quando a administração pública ela realizar locações, em regra, a administração pública deverá previamente licitar e buscar a proposta mais vantajosa. Legal. E quando a administração pública também contratar serviços, por exemplo, segurança patrimonial, em regra deve licitar. Serviços, né, e não servições. Muito bem. Gente, só que muito cuidado por quê? Licitação em tais hipóteses é regra. Por que regra? Porque temos exceções em que a própria Constituição e a lei regulamenta isso. Nós temos exceções em que a administração pública ela pode realizar o quê? Contratações diretas sem licitação. Muito bem. E não se esqueçam também, gente, que de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, nós teremos algumas situações em que a administração pública sempre deverá licitar, sem exceção. Relembrando, ó, gente, no caso aqui de concessão ou de permissão de serviços e obras públicas, a administração pública sempre deverá licitar. Então, sempre, de acordo com a Constituição, tá? Sempre que a administração pública ela delega um serviço público, né, a prestação descentralizada, através dos contratos de concessão ou permissão, a administração pública sempre deverá licitar. Muito bem? Muito bem. Gente, outro ponto importante, ó. Quais são aquelas hipóteses em que a administração pública pode contratar sem licitação, né, que são situações excepcionais? Vamos aqui relembrar que é um tema que despenca em prova. Contratação direta sem licitação, gente, são situações excepcionais, tá? Que só cabem aqui nas hipóteses do artigo 37 e 21. Legal. E tudo aqui dentro da Lei 8666 de 93. Gente, contratação direta é um gênero, duas categorias. Primeira categoria, dispensa de licitação, que desdobra-se em licitação dispensável, e também na licitação o que, gente? Dispensada. Licitação dispensável e licitação dispensada. Legal. E uma segunda hipótese aqui de contratação direta é a inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade. Gente, veio comigo aqui, ó. E tudo aqui lógico da Lei 8666 de 93. Inexigibilidade lá no artigo 13, combinado com o artigo 25 da Lei 8666. Dispensada, artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei 8666. E dispensável lá no generoso artigo 24. Gente, vem comigo aqui, ó. Quando que a licitação será inexigível? Só para relembrar, sempre que não há competição. Você notou em prova que não há competição inexigível.
Exemplos clássicos: único fornecedor, um artista renomado pela opinião pública ou crítica especializada, enfim, gente, não há competição, tá? Na dispensa à contratação direta, há competição, só que existem hipóteses que a lei proíbe. Por mais que haja competição, tem certas situações que a lei proíbe. Sempre que a lei proibir, licitação dispensada, proibida. Por exemplo, alienação de bem público imóvel para outro órgão público. Licitação proibida, dispensada. Um exemplo só, tá? Alienação de bem público imóvel para outro órgão público. Por mais que fosse possível, pelo menos em tese, a licitação, neste caso a lei proíbe. Aqui não, licitação dispensada. E na dispensável, gente, nós temos lá 34 possibilidades onde você pode licitar ou não. É você, agente público, que pondera se naquelas hipóteses de dispensabilidade você licita ou não. Guerra, calamidade pública, emergência. A dica é a seguinte, ó. Primeiro memorizem o que é inexigível, poucas possibilidades. Depois memorizem o que é dispensada, poucas possibilidades. O que não for dispensada ou inexigível será o quê? Dispensável, critério residual, porque são 34 possibilidades. Gente, feitas tais considerações, essa breve recordação, vamos aqui às questões que eu preparei com muito carinho para vocês aí, futuros analistas administrativos, né, de gestão aí da área administrativa do TCE Pernambuco. Vamos lá, gente, ó. A economia mista, diferentemente das empresas públicas, não é obrigada a licitar. Gente, espera um pouquinho. De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8666 de 93, quem é que deve licitar, hein? Artigo 1º, parágrafo único da Lei 8666. Quem deve licitar? Toda a administração pública sem exceção, gente. Toda a administração pública sem exceção. Órgãos da administração pública direta, dos 3 poderes. Mas o que, gente? Entidades da administração pública indireta, incluindo autarquias, por exemplo, o INSS, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, empresas públicas, por exemplo, Correios, e também as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, gente. Toda a administração licita sem exceção e também entidades, mesmo que privadas, que sejam o quê? Controladas, direta ou indiretamente pelos entes centrais. Então espera um pouquinho. Uma entidade privada, desde que controlada direta ou indiretamente pelos entes centrais, tem que licitar? É, gente. Uma entidade privada que preste contas ao Tribunal de Contas tem que licitar. Por exemplo, gente, as organizações sociais, as OCIPs, por exemplo, o Sistema S, são entidades paraestatais, tecnicamente privadas, só que prestam contas ao Tribunal de Contas e, diante disso, devem licitar. Então a questão aqui é flagrantemente falsa, Gente, só um toque. Hoje nós temos aqui uma lei, é a Lei 13.303 de 2016, tá? Uma lei aí relativamente nova. Ela vai trazer normas específicas de licitação para as estatais. Estatais, digo, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Beleza? Muito bem, então, mais uma questãozinha. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, é inexigível a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior. E esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, podendo ser alteradas as condições pré-estabelecidas. Espera um pouquinho. Inexigível quando não acudirem interessados ao certame anterior, e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, podendo ser alterado o edital anterior. Gente, tem muito cuidado por quê? A questão aqui se refere ao fenômeno da licitação deserta. Gente, cuidado, pegadinha do malandro, hein? O que é uma licitação deserta? Gente, licitação deserta, ela é prevista onde, ó? Ela é prevista lá no artigo 24, inciso 7 da Lei 8666 de 93. Gente, tem licitação deserta é aquela onde você não tem interessados à licitação anterior. Então, calma lá. Administração pública edital, por exemplo, compra de medicamentos. Nenhum interessado se manifesta, a intenção aí pelo certame. Se a administração comprovar que uma nova licitação será prejudicial para o interesse público e desde que ela não altere nada no edital, desde que ela não altere as condições pré-estabelecidas,
ela pode contratar com ou sem licitação. Ou seja, coleguinhas, diante de uma licitação deserta, não é inexigível. É licitação o quê, gente? Ó, dispensável, com ou sem licitação, artigo 24, inciso 7 da Lei 8666 de 93, tá? Esse é o primeiro erro, não é inexigível. Segundo erro, gente, na licitação deserta, para que a administração contrate sem licitação, além de demonstrar que a licitação, uma nova licitação seria inviável por ferir o interesse público, ela não pode alterar o que as condições pré-estabelecidas. Além de comprovar, a administração pública, que uma nova licitação seria prejudicial para o interesse público, ela não pode alterar nada no edital, não pode alterar lá as condições pré-estabelecidas, tá? Então, questão aí duplamente falsa. Muito bem. Gente, cuidado, hein? Não confundam licitação deserta com licitação fracassada. Gente, a licitação fracassada, primeira diferença, ó, lá no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8666. Segunda diferença, na fracassada, diferentemente da deserta, onde não existem interessados, aqui existe uma licitação rolando, acontecendo. Só que todos foram o quê? Desclassificados ou inabilitados. Na fracassada, em regra, não é contratação direta. A administração tem duas possibilidades. Ou reabre prazo para os mesmos licitantes que foram desclassificados ou inabilitados, para que eles apresentem novos documentos ou novas propostas, ou faz uma nova licitação. Fracassada, em regra, não é contratação direta sem licitação. Cuidado com isso, tá? Muito bem, então, gente, mais uma questãozinha aqui, ó, constitui hipótese de dispensa de licitação, dispensa ou dispensável ou dispensada, é hipótese de dispensa de licitação a contratação, gente, de serviços técnicos de natureza singular, de profissionais de notória especialização. E aí, gente, será que essa questão é correta ou incorreta? Gente, tem muito cuidado por quê? Muito cuidado por quê, gente? Venham comigo aqui, ó. Alguns serviços são serviços técnicos, serviços singulares, únicos, que para a sua execução eles requererão profissionais de notória especialização, gente. Ou seja, tem certos serviços que são tão específicos, tão únicos, que somente alguns profissionais, ou somente aquele profissional, é que deterá o gabarito para realizá-lo. Somente ele possui a expertise necessária para executar um serviço a contento. Então, por exemplo, a administração pública, ela quer um parecer daquele jurista. A administração pública, ela quer um projeto arquitetônico daquele arquiteto. Gente, a administração pública, ela quer uma perícia daquele perito. Então, alguns serviços técnicos especializados, eles requerem uma notória especialização, gente. E se a administração comprovar que somente aquele profissional é que detém o gabarito para executá-lo, não tem competição, tem que ser aquele cara, ou seja, licitação, gente, contratação sob o manto da inexigibilidade e não dispensa. Questão falsa, gente. Depois vejam lá o artigo 25, combinado com o artigo 13. Por quê? O artigo 13, ele vai trazer o que a lei entende como serviço técnico de notória especialização. Gente, por exemplo, ó, treinamento de pessoal, treinamento de pessoal, gerenciamento de obras. Outro exemplo, gente, defesas, né, por advogados em juízo, administrativas, perícias, avaliações em geral, gente. Leiam lá o artigo 13 vezes, tá? Então não é questão aqui de dispensabilidade, não, e sim inexigibilidade. Muito bem. Vamos lá, mais uma questãozinha. Vamos lá, gente, ó. A contratação de artistas consagrados pela crítica ou pelo público é exemplo de dispensa de licitação. Gente, por exemplo, ó, aniversário do município, grande show com ícones do axé, década de 80, gente. O município, então, ele quer contratar só ícones. Lá, a Sara Jane, ele quer contratar lá o Luiz Caldas. Mas quem, gente? Sara Jane, Luiz Caldas. Então, enfim, a administração pública, ela quer só ícones do axé. Galera, são artistas consagrados pela opinião pública, pela crítica especializada. E para fechar o show, ela quer lá o Naldo Bene, lá a MC Ludmilla. A gente não tem competição. São artistas únicos. Nesse contexto, coleguinhas, já que não há competição, não é dispensa não, tá?
É inexigibilidade, mais uma vez no artigo 25, beleza? Ah, mas já sei então, eu vou contratar a minha tia que faz lá embaixadinha, ao mesmo tempo toca violino chinês e gaita. Não, gente, tem que ser um artista renomado pela opinião pública e pela crítica especializada, tá? Sua tia, infelizmente, aqui não se encaixaria nesse exemplo. Legal. Vamos lá, então essa aqui é falsa. Gente, mais uma questãozinha, vamos lá. A licitação fracassada, opa. Gente, licitação fracassada, licitação fracassada, cuidado, hein? É aquela onde você não tem interessados, ou é aquela, gente, onde todos foram inabilitados ou desclassificados? Gente, na licitação fracassada é a segunda hipótese. Todos foram desclassificados e ou inabilitados. Na fracassada, de acordo lá, gente, com o artigo 48, parágrafo 3º, 48, parágrafo 3º da Lei 8666 de 93, a administração, em regra, pelo menos, ela tem dois caminhos. Ou reabre prazo para novas propostas ou DOCs, ou faz uma nova licitação. Gente, em regra, pelo menos, então, a fracassada não é hipótese de contratação direta sem licitação, tá? Então, a questão em questão, ela é falsa. Professor, você falou que, em regra, a licitação fracassada, ela não é situação de contratação direta. Não é, tá? Tem uma exceçãozinha, gente, que a licitação fracassada, ela é hipótese de licitação dispensável. Só que o CESP aqui, como ele não especificou regra ou exceção, vai pela regra. E, em regra, licitação fracassada, ela não é contratação direta, e sim, né, ou continue na mesma, reabrindo o prazo, faça uma nova licitação. Então, a questão em questão é falsa. Vamos lá, gente, ó. A adjudicação é um ato administrativo discricionário. Professor, o que é adjudicação? Vamos lá, gente, já venham comigo aqui. A licitação, dentro aqui da Lei 8666 de 93, ela tem algumas fases. Licitação, ela tem algumas fases. Gente, muito cuidado por quê, tá? Muito cuidado por quê? Vamos lá, gente. Estas fases que eu explico agora, elas se aplicam a algumas modalidades da Lei 8666 de 93. Apesar, a gente antes das fases, só para relembrar uma coisinha aqui bacana, ó. Quando se fala em Lei 8666 de 93, só para relembrar, não custa. Quais são as modalidades da lei em questão? Modalidades. Gente, modalidades, lá nos artigos 22 e artigo 23. Eles irão trazer as modalidades de licitação. Vamos lá, gente, sem dormir, hein? Vamos fingir que é legal. Vamos lá, gente. Temos aqui algumas modalidades comuns, e temos também algumas modalidades da lei, gente, especiais. Gente, cuidado, e não confunda modalidades com tipos, tá? Tipos de licitação, lá no 45 da lei. Tipo de licitação, gente, é critério para o julgamento, tá? Lá no 45. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Modalidades são espécies de procedimento. Modalidades comuns, temos aqui, ó, a concorrência, que é utilizada para contratações de grande vulto, obras ou serviços de engenharia que superarem R$ 1,5 milhão e compras e demais contratações que superarem R$ 650 mil. Legal, e não se esqueçam, gente, na concorrência, para que você participe, não se exige lá um cadastro prévio. Qualquer interessado pode participar. Legal. Temos aqui, gente, outra modalidade comum que é a tomada de preços. Gente, na tomada de preços, em regra, pelo menos em regra, exige-se que você esteja previamente cadastrado perante a própria administração pública, para que você participe, pelo menos em regra. E é uma modalidade para contratação de médio vulto. Obra ou serviço de engenharia até R$ 1,5 milhão e compras e demais serviços até R$ 650 mil. Muito bem. Gente, no convite, o convite aqui é mais uma modalidade comum. É tão simples que a própria administração pública que convida no mínimo 3 interessados, cadastrados ou não. E o convite, coleguinhas, ele é indicado para contratações de pequeno vulto, obras ou serviços de engenharia até R$ 150 mil e compras e demais serviços até R$ 80 mil. Legal. E modalidades especiais, nós temos lá o leilão,
que, por exemplo, ó, é utilizado, gente, utilizado para alienação de bens, por exemplo, um bem apreendido, e o concurso, que seleciona o melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Muito bem, gente. E nós temos aqui algumas fases da licitação, gente. As fases que eu explico agora, elas só se aplicam à concorrência, à tomada e ao convite. Não se aplicam ao leilão porque o leilão ele segue as regras do direito civil e o concurso terá regulamento próprio. Muito bem. E vamos lá, gente. Temos aqui uma fase interna. Gente, na fase interna ocorre lá a formalização do procedimento. O procedimento nasce. Gente, é fundamental que na fase interna que exista uma autorização, né, um pedido e uma autorização da autoridade competente. Legal. É fundamental o quê, gente? Que exista lá a descrição do objeto. Como assim, professor? Descrição do objeto. É fundamental que você descreva o objeto da licitação, o seu objeto. É uma venda, é uma compra, é uma locação, enfim. É fundamental também o quê? Uma previsão orçamentária, previsão de que quando for feito o contrato efetuado, teremos lá o recurso para tanto. Previsão orçamentária para quando aí da contratação. É fundamental também, gente, um parecer favorável do órgão consultivo. É fundamental um parecer favorável do órgão consultivo. E também é fundamental o quê, gente? A elaboração do edital, né? A elaboração do edital de acordo com as regras do artigo 39 aí da Lei 8666. E temos aqui, gente, algumas fases, ó, externas. Vamos colocar aqui, ó. Fase externa. Gente, a fase externa, ela tem início com a publicação do edital. Legal. Será publicado lá em Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação também. Edital / publicação. Publicação do edital. Depois temos a fase aqui, gente, de habilitação prévia. Habilitação prévia. Gente, na habilitação prévia, a administração pública, ela não avalia a sua proposta não, tá? Ela simplesmente verifica se você tem condições mínimas para ter a proposta avaliada. Então, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, habilitação jurídica e dentre outros critérios, tá? Para quem foi habilitado, ou até mesmo para o inabilitado que recorreu, passa para a próxima fase, que é a fase de julgamento, vou abreviar, tá? Julgamento / classificação. Fase aqui de julgamento e classificação. Legal, gente. Depois temos aqui a fase de homologação. O que é homologação? Onde a autoridade competente, coleguinhas, ela declara que o procedimento obedeceu à lei, né? Ela homologa lá o procedimento licitatório. E, por fim, cheguei onde eu queria, a adjudicação. Gente, a adjudicação, tecnicamente falando, é a entrega do objeto da licitação ao vencedor. Entrega do objeto da licitação ao vencedor. Na verdade, gente, é o ato pelo qual a administração pública certifica que você venceu. Ah, meus parabéns, você é o vencedor. Muito bem. Gente, cuidado porque a administração pública deve entregar o objeto da licitação ao vencedor. Ela deve adjudicá-lo a você. Ela não tem escolha, é um ato vinculado, ok? E não um ato discricionário. Calma lá, então. Ela é obrigada a certificar que eu venci. A adjudicar o objeto ao vencedor. Perfeito, é um ato vinculado. Só que ela não é obrigada a contratá-lo. Se ela for contratar, tem que ser você. Não pode contratar um terceiro e não pode realizar uma nova licitação. Agora, a administração pública não é obrigada a contratar você. Se for contratar, tem que ser você. Muito bem. Professor, por quanto tempo vale esse vínculo entre o adjudicado e a administração? Por 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Após tal lapso temporal, tanto o vencedor quanto a administração estão liberados. Voltemos para a questão, vamos lá. Gente, ó, escutei um ronco, hein? Vamos parar de dormir aí, ó. Ó que sacanagem, vou ficar triste, hein? Vamos lá, gente. A adjudicação é um ato administrativo discricionário. Errado por quê, gente? É um ato vinculado. A administração, conforme dito, ela deverá certificar que você venceu. Muito bem, legal. Próxima questão, vamos lá, gente, próxima questão. A única modalidade... Gente, só um toque importante, aquilo que eu falei. Aquelas fases, elas não se aplicam ao leilão e também, gente, não se aplicam lá ao concurso. Muito bem. Vamos lá então, gente, ó, questãozinha. A única modalidade de licitação para a qual não se exige edital é o convite. Espera um pouquinho, gente.
O convite, modalidade comum da lei, utilizado para contratações de pequeno vulto. Obras até R$150 mil e compras até R$80 mil. O convite é tão simples, mas tão simples, que a própria administração pública ela envia uma carta convite a no mínimo 3 interessados, cadastrados ou não. Beleza. E o convite, por ser tão simples, tão dinâmico, gente, ele não tem um instrumento convocatório, ele não possui um edital, um instrumento convocatório rigoroso nos termos de uma concorrência ou de uma tomada de preços. Na verdade, gente, o edital do convite é o próprio convite. Então, realmente, o convite é a única modalidade de licitação que não tem um edital tão rigoroso. Na verdade, o edital do convite é o próprio convite. Então, questão correta, gente. Tanto que a lei estabelece o quê? Que o convite, ele não será publicado em diário oficial, não. Ele será fixado no local de fácil visualização. Yes, questão corretíssima. Mais uma questão. Vamos aqui. Gente, só um toque importante. Ó. A questão em questão, a próxima aqui, ela vai tratar do tema pregão. Gente, cuidado porque notem que o pregão ele não consta aqui com modalidade da Lei 8666 de 93. Sabe por quê, gente? Vamos colocar aqui, ó. O pregão presencial, pelo menos, tá, o presencial, ele é previsto aqui, ó, na Lei 10.520 de 2002 e é utilizado por qualquer esfera de administração pública, que é o pregão presencial. Gente, o pregão ele tem algumas peculiaridades. Primeira peculiaridade, primeira característica marcante. O pregão, gente, ele só é utilizado para aquisição do quê? De bens ou serviços comuns. Professor, o que é um bem ou serviço comum? É aquilo que é padrão. É aquilo facilmente identificável de acordo com especificações usuais de mercado. O pregão ele também não tem limite de valor, sem limites de valor. Pode ser a contratação de R$1 zilhão. Se for aqui um bem ou serviço comum, a administração pública ela pode lançar mão do pregão. Muito bem. O pregão também, gente, só admite um tipo de licitação, só admite um critério para o julgamento. É o critério menor preço, gente, é o critério mais objetivo de todos, né? O menor preço. E o pregão também ele tem uma característica marcante. Ele tem uma inversão de fases. Para torná-lo mais rápido, gente, mais dinâmico, a própria lei, o próprio legislador, ele previu lá uma inversão de fases. Como assim inversão de fases? Vamos lá, gente, ó. Como assim inversão de fases? Vamos imaginar que aqui fosse o pregão, tá? Fase externa, beleza, publicou o edital, ok, muito bem. Só que antes, aliás, logo depois da publicação do edital, gente, já vem aqui o julgamento e classificação. E somente depois do julgamento e classificação, a administração verifica se o vencedor está habilitado. Isso agiliza muito, tá? Outra diferença, gente. A adjudicação, ela vem antes da homologação. Então a administração pública já adjudica, já pode contratar, e somente após a adjudicação é que a autoridade competente homologa. Então há lá uma inversão de fases, com o intuito de torná-lo mais dinâmico, mais rápido. Tudo bem, gente? Então volta aqui, ó. Então é isso aí, tá? Então pregão são as principais características. Gente, cuidado porque nós temos dois decretos, o 5450 de 2005 e o 5504 de também 2005, tá, gente? Tais decretos, eles vão tratar do quê? Eles vão tratar lá do pregão eletrônico, tá, gente? Do pregão eletrônico. O que nos interessa agora aqui é o pregão presencial. Pregão presencial e não o eletrônico. Beleza? Vamos para a questão então, vamos lá, gente, vamos lá. O pregão destina-se à aquisição pela administração de bens e serviços comuns. Beleza. Assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Gente, questão corretíssima. Aqui nós temos o quê, gente? A definição legal do que é um bem ou serviço comum. Aqueles que o fornecedor, ele identifica de forma assim objetiva por meio de especificações usuais de mercado. Tudo bem, coleguinhas? Paro por aqui então. Um beijo no coração, muita paz, namastê e até a próxima aula. Até lá, valeu!